Outra coisa que eu queria comentar com vocês, sexta passada, nós tivemos a reunião de pais, né? Aí explicamos algumas coisas para os pais de vocês, e nada mais justo, né, do que falar o que foi falado na reunião, né? Passar para vocês o que foi passado lá na reunião. Então, foi mais assuntos de ordem sobre a estrutura, né? De ordem estrutural, não foi nada segredo, não foi nada para chamar a atenção, não foi nada escondido de vocês, não foi nada para que pudesse fazer vocês ficarem mal. Primeiro é o seguinte, quando a gente faz reunião, o intuito nunca é o de desagradar ou fazer vocês passarem algum tipo de situação, de entregar vocês, coisas assim, tá? O intuito é dar um suporte para os pais de vocês e explicar o que está acontecendo, né? Ali os pais de vocês, os responsáveis, eles têm o direito de saber pelo que vocês estão passando, né? Eles têm o direito de saber tudo aí com referência ao que está acontecendo no nosso dia a dia de trabalho. Então, esse é o intuito principal, tá? Então, primeiro a gente começou falando um pouco sobre as aulas online, tá? Então, sobre como está sendo, nós estamos no 7º mês já de aula online, então é bastante tempo. E aí, né, dá para imaginar o tanto de coisas que a gente já passou, né? Foi um começo muito difícil, tá? Um começo muito punk mesmo, vocês mais que ninguém sabem, né? A gente teve que passar por isso, tá? E aí agora já deu uma melhorada, né? A gente já deu uma respirada, tá? E também a gente já vê uma possibilidade, né? E as coisas que eles mais perguntaram é quando vamos voltar. Então, pessoal, é o seguinte, igual eu falei, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para eles, eu já vejo meio que uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque assim, desde o dia 1º desse mês, né, nós voltamos a trabalhar na escola. Então, nós, professores, desde o dia 1º de outubro, quinta-feira passada, né, nós estamos trabalhando aqui na escola. É lógico, sem alunos, sem ninguém, só estamos nós no laboratório. Mas por que eu falo que eu já vejo uma luz ao fim do túnel? Porque, pessoal, só de nós podermos estar aqui, né, mesmo assim, poder estar aqui dentro da escola, já é uma vitória, né? Já é uma coisa assim absurda de bom, de trabalho legal, de poder voltar aqui, tá? De, né, não precisar usar a nossa estrutura, porque é muito difícil, né, dar aula em casa. Eu fiquei bastante tempo, né, em casa, então já dá para imaginar, vocês podem imaginar ali, né, o tanto que eu tive que fazer de coisa, né? Então, mas assim, pessoal, ao mesmo tempo, né, a gente sabe que foi um período que a gente precisou passar, né? Então, foi um período difícil, né, evidente, mas é um período que nós precisamos passar por isso, para que, né, a gente tenha ali depois, né, a gente possa voltar com a maior segurança. Então, como é que nós estamos nos preparando para voltar, né? Como é que é esse nosso preparo? É assim, pessoal, a gente tem ali, nós estamos ali, amanhã sai um decreto novo do Estado, né? Então, um decreto aí estadual, determinando a volta ou não. Então, não somos, primeiro de tudo, não somos nós que determinamos nada. Vai ter esse decreto e ele vai falar se nós podemos ou não voltar a dar aulas presenciais. Aí, galera, com base nesse decreto, saem os protocolos, tá? Então, não é só achar que porque saiu esse decreto novo, nós vamos poder dar aula para vocês, tá? Então, tem o protocolo também,
que é a exigência, né? Para a gente poder começar a dar aula, né? E aí depois disso, né? Então, depois disso tudo, né? A gente vai poder se preparar para poder receber vocês, tá? Então, a gente já vê, igual eu falei para vocês, já vejo meio que uma luz ao final do túnel. A gente já consegue visualizar pelo menos uma melhora aí, ou então pelo menos já está recebendo vocês. É lógico que num primeiro momento nós não vamos poder receber todo mundo, né, pessoal? Primeiro vai ser, eu creio que seja meio fracionado, e aí depois sim a gente vai poder receber vocês com mais tranquilidade, tá? Então a gente vai aí poder estar mais juntos. Mas no começo eu acho que vai ser mais fracionado, assim, não vai conseguir, vai ser uma porcentagem de alunos que a gente vai poder receber. Bom, galera, eu também falei como estudar, já falei para vocês isso milhares de vezes, né? Como que vocês devem estudar. Então, primeiro, procurar um lugar adequado para estudar, né? Estar sempre com o material, não ficar preso às redes sociais, né? Uma coisa que também dá muito trabalho. Aproveitar as aulas o máximo que vocês puderem, né? Então, vai ajudar vocês, tá? Esse estar assistindo às aulas, tá? E também fazer anotações, né? Como falei para vocês, o ideal é sempre fazer anotações aí, e aí você vai conseguir, né? Quando você anota as coisas que você está fazendo, você consegue ter depois uma releitura melhor, tá? Tentar manter uma rotina de estudos, já falei para vocês, uma hora isso vai acabar, e aí, quando isso acabar, né, a gente tem que voltar ao normal. Espera que isso vai acabar e a vida volte ao normal, né? Essa é a nossa esperança, tá? Então, quando acabar tudo, a vida voltar ao normal, aí a gente vai buscar ali, quem tentou manter né, a rotina de estudos, sua rotina de trabalho vai se dar melhor. Outra coisa também é a questão dos exercícios, né? Pessoal, exercício, já falei para vocês algumas vezes, eu procuro falar sempre, exercício não é nenhum método punitivo, tá? Então, o exercício, ele foi feito para que vocês, né, possam aprender de maneira melhor. Essa é a função do exercício. A função do exercício é trazer você para aprender mais, e também, nesse período que nós estamos distantes, o exercício ele é o único meio que eu tenho de poder fazer com que eu entenda se vocês estão aprendendo ou não. Então, quando eu passo um exercício, é a única maneira que eu tenho de saber se vocês estão aprendendo, tá? Outra coisa com relação às notas, eu falei das notas, eu ia mandar a nota de vocês hoje, mas tá dando um erro no sistema aqui, tá? Se ele abrir ainda hoje, eu mando tudo hoje. Se não, no máximo amanhã eu estou encaminhando as notas de vocês, tá? Vocês já tem bastante notas fechadas, tá? Eu vou encaminhar para vocês aí as notas. Lógico, prometido foi para os pais de vocês, mas eu encaminho para vocês também as suas notas, tá? Não precisem se preocupar. Bom, só alguém tem alguma pergunta para fazer com referência à reunião? Tranquilo, né? Então, continuando, galera. Nós já falamos diversas vezes para vocês como é um computador e como ele funciona. Na realidade, o que nós falamos para vocês é sobre os principais 5 componentes, né? A placa-mãe, processador, uma memória
aleatória, uma área e uma fonte de energia. Então, esses são os componentes principais e eles, trabalhando, né, fazem com que essa comunicação torna uma máquina, né? Então, igual eu falei para vocês, são esses 5 itens que transformam, que fazem com que um computador possa funcionar. Igual eu falei algumas vezes para vocês, né, o conceito de computador aumentou muito, né? Ele melhorou muito, né? Tem muito mais coisas assim. Não é só o PC ou só o notebook. Tem seu celular, ele é considerado um computador. Seu tablet, sua TV, desde que ela tenha acesso à rede, a sua TV seja smart, tá? E assim por diante, tá? Bom, galera, e aí, esse conceito, nesse módulo, a intenção é descobrir como é que nós podemos fazer para dar uma boa manutenção no nosso computador. Então, primeiro de tudo, na memória, o que eu posso fazer? Na memória, tomem cuidado que muitas vezes a galera fala da opção da borracha, tá? Não é aconselhável passar a borracha na memória. Por quê? A memória, principalmente depois que vieram as DDRs, né? DDR quer dizer Double Data Rate, ela lê dos dois lados. Então, se você ficar passando a borracha, você pode essa trilha, esse condutor pode ser danificado e aí para de funcionar, tá bom? Então, não é o ideal. Ah, professor, mas eu cheguei num cliente e aí não tinha limpa-contato. E eu sei que é curto na memória. Eu vou deixar a máquina sem funcionar? Aí não, né, pessoal? Vai lá, passa uma borrachinha com cuidado, vai remover a sujeira, vai remover o curto, e aí você vai conseguir, né, lá solucionar o problema. O que eu falo é não toda hora, né? Toda hora aí é complicado, né, galera? Bom, então, igual eu falei para vocês, a memória ela é DDR porque ela lê dos dois lados. Por isso que ele tinha, ela passou a se chamar DDR, tá? Antes das memórias serem DDRs, elas eram DIM, né? Uma anterior. E a memória DIM, ela lia de um lado só, tá? Então, a DDR, Double Data Rate, é dupla taxa de dados, uma coisa assim, mais ou menos, o que quer dizer essa tradução, tá? E ela foi o que mais foi melhorando, tá? DDR, foi a DDR2, DDR3, DDR4. E temos também a memória ECC. A memória ECC é a memória para servidores, tá, gente? Então, qual que é a diferença principal de uma memória comum para uma memória para servidor? Vamos supor que a sua memória RAM queime um banco. Ela queime um setor de memória. Se acontecer isso, tua memória deixa de funcionar, tá? Então, aí, ela vai parar de funcionar, vai parar de fazer a leitura, você tem que fazer a troca. Mais que isso, ela vai parar de funcionar, vai parar de fazer a leitura, e aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que desligar, se for sua máquina estiver funcionando, ela vai começar a travar ou reiniciar, tá? E aí não vai ter jeito, né? Vai ter que trocar essa memória. Na memória ECC, quando um banco deixa de funcionar, ela simplesmente desabilita esse banco e aí põe outro para funcionar. Então, é assim que ele trabalha, tá? Bom, galera, e qual que são as principais diferenças entre os bancos de memória? Entre os pentes de memória. São os locais onde vai ficar o chanfro, tá? Então, o local lá onde vai ficar o cortezinho é a principal diferença. Então, cada um vai ficar em um local diferente, tá? Né? E aí não dá encaixe. Por exemplo, a memória DDR2 ela não encaixa no slot DDR3. E o contrário também. A gente não pode esquecer isso aí.
Quando eu começo a falar isso, parece uma coisa simples, galera, mas não é, tá? Eu pego muito erro de aluno. Eu contei, não sei se eu já falei para essa sala, teve um aluno esses dias, um pouco antes de nós sairmos, por causa da pandemia, ele me mandou mensagem falando assim, professor, eu posso levar minha máquina para trocar o processador aí? Eu falei, claro, pode. Aí ele tinha um processador da AMD e ele trouxe para colocar no lugar um i5, que é da Intel. Então não adianta, né, galera? Não tem jeito, tá? A fonte de alimentação, responsável por enviar energia. A fonte de alimentação ela pode ser nominal, que é a fonte mais simples, ou ela pode ser real, que é uma fonte que vai realmente dar a potência necessária. Então, ela pode ter esses dois tipos, tá bom? Ou a real ainda ela pode se dividir, ela pode ser também modular. Qual que é a principal diferença de uma fonte real modular? A fonte real modular, ela sai os cabos. Então, o cabinho dela sai a conexão e aí você pode só inserir os cabos que você precisa, tá? A fonte de alimentação, ela vai ter duas conexões básicas, tá? Uma delas vai ser a de 24 pinos, que vai ser da placa-mãe, e a outra conexão, ela é responsável, de 4 pinos, por alimentar o processador. O que você tem que tomar cuidado? Também, mais uma vez, não sendo repetitivo, de esquecer de ligar um. Geralmente, a gente liga só o maior e esquece do outro, tá? Então, não pode esquecer. Outra coisa, pessoal, às vezes pode acontecer, se você tem um processador um pouco mais potente, de você, dessa placa, o lugar do processador ter mais de 4 pinos. Isso acontece às vezes, tá? Não é sempre, né? Mas acontece também, tá bom? Então, pode acontecer bastante com vocês isso aí, tá bom? Se isso acontecer, vocês vão ter que fazer o seguinte, eu só precisar, vamos supor, você pegou tua placa lá, e tua placa não tem o pino extra, você vai ter que comprar uma fonte real, tá bom? Não tem jeito. E tem placa de vídeo também que precisa de uma energia auxiliar. Bom, tem também outra opção que é a memória de armazenamento, tá? O armazenamento ele pode ser por meio de um HD, que é o mais comum, tá? Um SSD, que é hoje também já está bem popularizado, tá? Ou pode ser também um M2. O M2 é mais novo, ele tem uma velocidade absurdamente maior, mas o que acontece, galerinha? O M2 ele precisa de uma conexão específica para ele. Tem um pessoal que compra o adaptador. Tem um adaptadorzinho que você pode utilizar para colocar o M2. Você pode pôr ele, por exemplo, lá na Mini PC Express, tá? Qual é o problema? Não funciona legal, tá? Não funciona bacana, não é uma coisa que você pode falar, é funcional, porque não é, tá bom? Ele é uma coisa para você utilizar como meio que uma gambiarra, tá? E aí ele não ajuda, não ajuda você no que você quer. Por exemplo, eu já vi casos de quem está usando o adaptador que ele funciona igual um SSD. E como o custo é bem maior, não tem lógica, né? Outra coisa, esse é o padrão IDE. Esse padrão não existe mais, tá bom? Então, por que esse padrão não existe mais? É um padrão mais antigo, tá? Você pode olhar ali, à sua esquerda tem um cabo, que já chamávamos de flat, e à direita é a conexão de energia, tá? Esse é o SATA, o padrão mais novo, né? O padrão que a gente utiliza atualmente. E
esse padrão aí é o padrão que mais está tendo evolução. Então, quer dizer, é o que mais evoluiu hoje. Por exemplo, hoje nós estamos no padrão SATA 3. Então, esse padrão SATA 3, ele é um padrão mais moderno e ele é muito mais rápido, tá bom? O SSD, nós já explicamos algumas vezes para vocês qual que é a diferença principal, né? Enquanto o HD são discos, o SSD ele vai ser disco magnético. Para explicar para as pessoas, o disco magnético ele é similar, nunca vamos usar o termo igual, tá? Ele é similar a um pendrive. Então ele é bem parecido com um pendrive, tá? M2 ele usa uma tecnologia ainda maior, uma taxa de transmissão mais absurda, tá? Mas igual eu falei para vocês, ele precisa de uma conexão específica. O SSD ele tem um defeitinho, tá, gente? Eu tô até com um problema aqui. Se você grava e na verdade nem é gravar, é desgravar muito, o SSD ele não funciona por muito tempo, tá? Então tem que, se caso você desgrava muitas coisas, o SSD não é indicado. Mas geralmente também, quem desgrava, o custo por megabyte do SSD é muito alto, né? Então, quem trabalha muito com gravação, acaba tendo, pelo menos na área de dados, tendo que usar um HD mesmo, não tem jeito, tá, gente? Então, quem trabalha aí com essa área, na área de, por exemplo, de gravação de vídeo, edição de vídeo, né? Porque hoje os vídeos são gigantes, você pega um vídeo HD, ele é gigante. Então, quem trabalha com isso, não adianta tentar usar um SSD, porque o custo sai muito alto, né? Custo por megabyte, tá? Bom, e o gabinete? O gabinete, a galera não dá a importância que ele merece. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que o gabinete ele é só para encaixar as peças, né? Então, ele só vai encaixar as peças lá dentro e boa. E não é bem assim, né, galera? Se você tiver um gabinete que é ruim, que tem uma qualidade baixa, o que pode acontecer? Pode acontecer de você, na hora que estiver conectando as coisas, ou assim, na hora que você vai movimentar, ele pode balançar alguma coisa lá dentro e pode acontecer de deixar de funcionar. Aí é pior, né? Então, por isso, é lógico, ninguém está falando para vocês comprarem um case mode, né? Que é aqueles gabinetões muito caros. Mas um gabinetinho de qualidade, né? Não precisa comprar aquele de R$30 também, que já amassa de você pegar nele. Outra coisa importante é o cooler. Na próxima aula, a gente vai montar um computador e aí eu falo muito sobre o cooler da Intel. O cooler Intel, esse padrão Intel, ele é muito mais frágil, tá? E por que ele é mais frágil, pessoal? Porque, né, ele é todo de plástico. Nós aqui, principalmente, vivemos, né, num lugar onde é muito seco, né? Aqui nossa temperatura aqui é absurdamente seca. Então, o que acontece? Esse cooler ele acaba ressecando demais esse plástico. Se você ficar tirando e colocando muito ele deixa de funcionar. Na verdade, ele quebra essa garrinha e ele fica bambo, tá? E um cooler que não trabalha direito, ele não fica preso, né, de uma maneira legal, o que vai acontecer é ele deixar de funcionar. Na verdade, pessoal, ele vai deixar de fazer o trabalho dele, né, que é o de chegar lá e resfriar o processador, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado. O cooler é uma coisa que a gente tem que estar sempre verificando, tá? Na hora de dar uma manutenção, cuidado ao tirar, cuidado ao inserir. A Intel, ela indica que você troque ou tire o seu cooler apenas 3 vezes, tá? Mas a gente sabe que ninguém vai tirar só 3 vezes. Você, às vezes precisa dar uma manutenção, às vezes você precisa
fazer algo ali dentro da máquina, então você vai tirar muito mais, tá bom? Bom, pessoal, tem algumas placas de expansão que a gente utiliza também. Por exemplo, essa é a PCI, tá? Placa de rede. E a rede, ela pode ser megabit ou gigabit. O que isso quer dizer? Uma rede megabit é uma rede que vai trafegar dados a 100 megabits por segundo, tá? Por isso que ela é 10/100, tá? E uma rede gigabit é a que vai trafegar dados a 1 gigabit por segundo. O que eu sempre falo, e que eu já até falei para vocês, não é velocidade de internet, é velocidade de rede. É lógico que isso no dia a dia torna a sua rede mais estável, mas, né, isso não quer dizer que a sua internet vai ficar mais rápida, tá bom? Tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Essa é a placa de som. A placa de som, o som do seu computador, ele vem preparado para 2 canais, tá? Então, ele vem com 2 canais e aí, geralmente, né, quando uma pessoa precisa de mais de 2 canais, por exemplo, se ela tiver um subwoofer, se ela tiver um home theater, né, para usar lá, ela vai ter que colocar uma placa dessa, tá bom? Então, é para isso que ela serve. Tá? Se caso você precisar utilizar mais de 2 canais, tá? A placa de vídeo, a função da placa de vídeo, ela é de auxiliar o processador, mas nos cálculos 3D, tá? Aí, como é que acontece, pessoal? Esse auxílio aos cálculos 3D funciona da seguinte maneira. Uma placa de vídeo, ela tem também dentro dela algumas coisas que tem só no processador. Por exemplo, ela tem uma CPU dela, na verdade é GPU, Graphics Process Unit, ela tem memória RAM, tá? Ela só não tem HD. Então, ela vai ser quase independente no seu trabalho do dia a dia ali, tá? E também uma placa de vídeo mais top, ela é bem cara, tá? Bem cara mesmo. Essa placa aí é placa de captura, aquela placa PC-TV. Hoje, graças a Deus, não se usa mais, até porque ela nunca funcionou direito, né? As pessoas compravam essa placa e vinha com um aplicativozinho, um software lá de gestão, e aí a galera achava que só de pôr ela já pegava a TV, não tinha que pôr antena, né? Vixe, acontecia muito isso. A antiga placa de câmeras, hoje também não existe mais, não se usa mais, tá? Hoje usa-se um dispositivo que chama Stand-Alone. Ele parece um DVD, se você for ver um aparelho de DVD daqueles antigos. Tá? Bom, galera, o que eu quero de vocês agora? A gente tem bastante tempo, tá? Eu vou dar bastante tempo para vocês montarem isso aí, vou dar 1 hora para vocês fazerem. Primeiro, a primeira é, se você fosse montar um computador para você, de uso pessoal, qual configuração você usaria e por quê? Tem que destacar cada peça, tá? Lá, placa-mãe, eu usaria essa, processador, eu usaria essa, e assim por diante. A segunda, você vai fazer uma apresentação com base no que você conhece, tá? Destacando como é que você faria para fazer uma manutenção preventiva no seu computador. Tranquilo, pessoal? Vou dar bastante tempo para vocês. Podem começar.